Então, uma boa tarde a todos. A ideia hoje é apresentar um breve resumo do uso do software F2 a fim de extrair resultados voltados a cargas móveis. Em específico, a gente vai estar olhando as linhas de influência de momentos fletores e envoltórias de solicitações. Em específico, envoltória de momentos fletores. Então, a sequência que a gente vai estar abordando passa por esses passos que estão na tela. Em primeiro lugar, a gente vai fazer a entrada de dados no F2, entrada da geometria, entrada de propriedades do material, entrada de propriedades da seção transversal, vinculação, as condições de apoio. Depois a gente vai ver a obtenção e interpretação das linhas de influência de momentos fletores, envoltória de momentos fletores para trem de carga unitário, envoltória de momentos fletores para um trem de carga simulando um veículo como um caminhão-baú com 2 eixos, e depois uma envoltória de momentos fletores levando em conta o carregamento estático atuante sobre a nossa estrutura e também um trem de carga, o nosso caminhão-baú ali. Então a estrutura que a gente vai lançar no F2 vai ser uma viga com 12 metros de comprimento no total, um vão principal de 10 metros e um balanço de 2. Sempre que a gente faz linhas de influência, a gente trabalha com cargas unitárias. Então, a gente está considerando aqui uma carga unitária de 1 kN, que pode se movimentar livremente ao longo de toda a estrutura, ao longo de toda a viga. Sempre colocando uma carga vertical nessa nossa viga. Então, a ideia agora, no primeiro momento, é a gente lançar essa viga de 12 metros com essas condições de apoio no F2. Então, muito bem, essa aqui é a interface do F2. Bem importante a gente, para fazer o lançamento, ligar essa caixinha aqui embaixo, chamada grid, onde vão aparecer todos esses pontos. No grid, então, ele vai estar espaçado da forma como a gente definiu no programa. Aqui ele está como padrão um espaçamento X entre os pontinhos de 1 metro e um espaçamento Y entre os pontos também de 1 metro. Como a gente quer uma estrutura de 12 metros, a gente pode deixar exatamente dessa forma. Tá? E depois a gente vai colocar os nós. A gente teria que botar um nó exatamente no 0, depois a gente tem um apoio lá em 10 metros. Mas se vocês repararem, se não clicarmos nesse botão Snap, eu não vou conseguir travar exatamente em cima do meu grid. Então vocês cliquem aqui em Snap, e a partir daí, sempre que a gente clicar num ponto, ele vai estar exatamente em cima dos pontinhos do meu grid. Não vou ter aquele errinho de, ficar 10.01, 10.02. Ele vai exato. Então, eu boto um ponto aqui em 0, eu boto um ponto em 10 metros e eu vou botar um ponto também em 12 metros. Próximo passo, a gente clica aqui nesse planeta, que vai colocar todos esses nossos pontos aqui na tela. Ele vai dar um zoom na região que nos interessa. Então, os pontos estão lançados. Para lançar a estrutura, a gente vai selecionar esse botãozinho aqui, inserir um novo membro, Então, a gente clica aqui e vamos traçar uma linha que representa a nossa viga. Nossa viga com 12 metros. Se a gente quer fazer uma verificação rápida, pode clicar aqui no Insert Dimension Line. A gente clica daqui até aqui e observa ali que está realmente com 12 metros. A gente clica daqui até aqui, está de fato ali com 10 metros. Então a gente lançou bem as coordenadas dos nossos pontos, de acordo com a viga que a gente quer simular. E agora a geometria está feita, essa aqui é a geometria da nossa estrutura. O passo seguinte, a gente tem que lançar as propriedades do material, clicando nesse primeiro botão aqui em cima. Clicamos ali, a gente vai ter que criar um novo material. O F2 nos obriga a fazer esse processo, sempre que a gente está lançando uma nova estrutura. Então, a gente cria um novo material com esse botão, Create New Material. Vamos botar aqui material 1. Vamos trocar o tipo de material, pode ser para concreto isotrópico, Poderia ser aço também. Lembrando que essas propriedades do material elas só têm importância se a gente for buscar os resultados de deslocamentos da estrutura. Quando a gente está buscando somente as solicitações, sejam esforços cortantes, esforços axiais, momentos fletores, não vai fazer diferença o que a gente lança aqui.
Tá bom? Então eu vou aplicar a todos, né? Reparem que quando eu botei concreto isotrópico, ele já vem com um módulo de elasticidade default aqui, 25.000 MPa, mais ou menos condizente, né? Pela nossa norma teria que calcular isso aqui com cuidado, dependendo do FCK, mas enfim, né? A gente deixa assim mesmo e coloca aplicar para todos. Isso aqui que é importante, né? Tem que aplicar para todos. Então essa folhinha, uma flechinha vermelha, ele embaixo está escrito All. Aplicou ali e está muito bem. Passo seguinte, a gente vai clicar então em propriedades da seção, né? Onde tem esse I. Né? A gente vai ter que dizer para o F2 aqui qual é a seção transversal da nossa viga. Então clica aqui, abre esse menu à direita com as propriedades da seção, Section Properties. Ok, vamos ter que criar uma nova seção, vamos chamar isso de seção 1. Muito bem. Vamos dizer que ela é uma seção retangular. Certo? Eu vou selecionar aqui uma seção retangular por motivos de simplificação, para ter que botar menos dados. Né? Se eu colocar uma seção I, por exemplo, uma seção angle, cantoneira, né? Eu vou ter que botar mais dados ali. Então, retangular é mais simples. Então, colocamos retangular e OK. E vamos lançar aqui qualquer valor, tá? Porque realmente, para buscar solicitações, as linhas de influência, envoltórias de momentos fletores, não interessa os números que nós vamos colocar. Né? Só não pode ser 0. Então, vamos botar aqui um D, né, de, sei lá, 200 milímetros e um B de 100 milímetros, né? E vamos aplicar a todos, certo? Apply to all. Muito bem, está definido então para toda essa nossa estrutura, né, qual é a propriedade da seção transversal. Uma viga bem pequenininha ali de 10 por 20, né, porque realmente não nos interessa, né, a menos que a gente estivesse interessado nos deslocamentos. Passo seguinte, a gente vai criar um apoio aqui nesse nó inicial, e depois um apoio nesse nó intermediário, certo? O da apoio da esquerda a gente vai fazer como sendo um apoio de segunda ordem, um vínculo de segunda ordem, e o apoio intermediário aqui um vínculo de primeira. Para criar os vínculos, então, a gente clica nesse botão, né, Support Conditions, aqui mesmo. Vamos selecionar esse primeiro nó. Então, reparem, quando a gente seleciona o nó, ele fica vermelho. E vamos restringir o deslocamento, o displacement, né? Em X vamos colocar aqui Fix e em Y vamos colocar Fix também. E aplicamos. Está lá ele. Maravilha. Depois vamos selecionar o nó intermediário e esse aqui a gente vai deixar livre em X. Então a gente só troca, né, esse Fix aqui em X, a gente troca para Free. E aplicamos ao nó. Então aquele botãozinho ele com a flechinha vermelha bem da direita. Está lá. Aplicamos. Está feito, né? Eu vou fazer um passo adicional aqui, pessoal, que é criar nós em seções a cada 2 metros, tá? Até para a gente conseguir visualizar depois melhor as linhas de influência. Não precisaria, tá? É só uma etapa a mais aqui. Né? Então eu vou clicar aqui um nozinho aqui, chamar isso aqui de seção 2, aqui é seção 4, seção 6. Aliás, a 2 metros, a 4 metros, a 6 metros, 8 metros, 10 metros já tem o nó e 12 metros já tem o nó. Então a gente fica aqui com 7 seções, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. Tá? Só criei novos nós, mas a estrutura continua a mesma. Tá? Só para a gente conseguir buscar os resultados nesses pontos depois. E está feito, pessoal. Né? Essa etapa aí tá lançada. A gente lançou as propriedades do material, propriedades da seção e também as condições de apoio. Já tinha feito a geometria. Agora a gente passa então para a obtenção das linhas de influência. Então, para obter as linhas de influência, a gente vai clicar nesse botão, Influence Line Result, aqui, e vamos apertar aqui em Bending Moment, né, em momentos fletores. Então, qual é a ideia? Né? É buscar resultados de linhas de influência, clicando nesse primeiro botão, aqui em cima, e depois os resultados de momentos fletores. Ele pede para salvar, a gente coloca aqui um nome qualquer, e está salvo. Ok? A partir de agora, quando eu quero uma linha de influência para alguma seção, eu só clico em cima. Então eu vou clicar nessa seção a 2 metros e reparem que o programa já me traça a linha de influência, né, de momentos fletores. Eu vou aumentar aqui o tamanho do texto para Large, Text Display Size, Large, um pouquinho maior. Então, o que está me dizendo esses valores? Aqui uma breve interpretação dos resultados de linhas de influência.
Esse 1.6 aqui seria o momento fletor na seção 2, né? Reparem que eu pedi na seção 2, quando a carga está sobre essa seção 2. Então, quando a carga estiver exatamente nesse ponto, né, a 2 metros de distância do apoio, eu teria um momento de 1.6 kN/m, certo? Esse 0,8 aqui, né, qual seria a interpretação? Né? Seria, então, o momento fletor em S2, quando a carga está sobre S4. Né? Esse 0 aqui sobre o apoio é o momento fletor em S2, quando a carga está sobre, né, essa seção aqui, 6, né, sobre o apoio, né, ou seja, é 0, não gera momento fletor. Uma carga sobre o apoio não flexiona a viga, logo não gera momento fletor. E quando está lá na ponta do balanço, quando entra no balanço, na verdade, eu já começo a ter momentos negativos na seção 2, quando está lá na ponta dá um momento de menos 0,4. Tá bem, pessoal? E assim que a gente consegue buscar, então, a linha de influência para todas as seções que a gente desejar. Tanto aquelas onde eu coloquei os nós, quanto outras aqui que eu quisesse clicar em cima. Né? Com muita velocidade a gente consegue obter esses resultados todos. Tá bom? Então, terminamos aquela etapa onde nós tínhamos ali o interesse de calcular, né, e obter as linhas de influência de momentos fletores. Vamos passar agora para a envoltória de solicitações para um trem de carga unitário. O que a gente vai ter que fazer? Vamos clicar aqui em Load Train, nesse botão, e vamos criar um novo Load Train, né, um novo trem de carga. Então, a gente só tem que dar um ESC aqui, senão ele não vai entrar. Tá bom? Dei um ESC, a gente cria um novo trem de carga, então clica aqui em Load Train, criar um novo, da mesma forma que a gente criou um novo material. Vamos chamar aqui de trem unitário. Ok. Então, o nosso trem unitário é uma carga de 1 kN aplicada num ponto único. Ele não tem comprimento. Né? Fator de impacto nós vamos deixar aqui 1 mesmo, mas o comprimento de um trem de carga unitário é 0. É uma carga aplicada num ponto único. E eu vou dizer que na coordenada 0 eu tenho uma carga de 1 kN. Tá bom? Tá bom? Então, reparem aqui que o programa ele já desenha essa carga de 1 kN com essa linha azul, né, que representa exatamente as posições, né, que a carga de 1 kN pode ocupar ao longo da estrutura. Ok? Está calculado aqui então. Para buscar a envoltória de solicitações, como que a gente faz? Clica aqui, né, nesse envelope, né, parece um e-mail ali, né, que seria Load Train Envelope Results, né, esse envelope seria envoltória, né? Clicamos aqui, pedimos momentos fletores e tá lá, né? O programa já nos apresenta a envoltória de momentos fletores. A gente tem um probleminha aqui, enfim, não sei se chega a ser um problema, né? Mas ele está colocando uma precisão de apenas uma casa depois da vírgula, problema que a gente pode resolver rapidamente clicando em Options, Units and Number Formatting, e a gente troca aqui o momento para x.xx. Ok. E aí já aparece, né, com uma precisão maior os resultados. Se eu quero apresentar mais resultados das nossas linhas, da nossa envoltória de solicitações, o que nós fazemos? A gente clica aqui em Display, vamos clicar em Step Values, vamos clicar em Transversal Values e vamos botar um step, né, por exemplo, de 1 metro. Tá? E a partir daí o programa ele traça, né, ele plota os resultados a cada 1 metro. O que está me dizendo essa envoltória? Está me dizendo que, por exemplo, aqui sobre essa seção 2, né, essa seção a 2 metros de distância do nosso apoio, eu posso ter um momento de 1.6 positivo até uma faixa de menos 0,4. Né? Então, eu posso ter tanto momento fletor negativo quanto momento fletor positivo. Né? Se a gente pega essa seção 3, 4, a seção 4, minha faixa vai de 2.4 até 1.2 e assim por diante. Então, essa é a nossa envoltória de solicitações, envoltória de momentos fletores para uma carga unitária. Vamos trocar agora um pouquinho, né, complicar um pouquinho a vida. Vamos passar agora para um trem de carga, né, como se fosse aí um caminhão-baú, né, com uma carga de 6 toneladas no eixo dianteiro, uma carga de 10 toneladas no eixo traseiro. Aí a distância entre os eixos ali é de 3,5 metros. Tá? Vamos ver como é que a gente lança isso aí no F2. Então a gente vai voltar aqui no programa, tá aí o nosso F2.
né? A gente vai dar um ESC novamente. Vamos clicar aqui em Load Train. E vamos criar um novo trem de carga, tá? Vamos chamar aqui de trem AU, pronto. Agora, né, a distância entre eixos que nós temos é de 3,5 metros. Então, a gente coloca ali, né, no length, no comprimento do nosso trem de carga, 3,5. Na coordenada x, e na coordenada x igual a 0, nós vamos botar, então, quanto é que eram os valores? Era ser 6 e 10, né? 6 na frente, 60 kN. E na coordenada 3,5, eu vou colocar 100 kN. Tá? Então, o nosso trem total aqui fica com 160 kN. Está ali. Ok? E o programa já vai fazer todas as considerações necessárias, né? Quando o 60 está na frente, por exemplo, o caminhão vindo da direita para a esquerda. Quando o 60 está na direita, se o caminhão tivesse vindo da esquerda para a direita, ele já vai fazer todas as considerações necessárias. Como é que a gente verifica, né, a envoltória de solicitações? Clica de novo aqui no envelope e clica em momentos. E está lá. Né? Já calculou todos os resultados. Se eu quero um pouco mais de resultados, né, diminui o step aqui para, sei lá, 0,5, por exemplo. Né? E ele apresenta mais resultados agora a cada meio metro. Tá bom? Tá aí a nossa envoltória de solicitações. Muda um pouquinho o formato, mudam os valores de forma bastante significativa, né? Mas está traçada. Por fim, né, vamos voltar aqui para um metro para não ficar tantos resultados. Por fim, eu quero agora que o programa, além desse trem de carga, né, desse caminhão aqui com 60 kN e 100 kN, né, eu quero que ele considere uma carga uniformemente distribuída permanente, né? Porque esse aqui seria exclusivamente o efeito das cargas móveis, né? E na prática a estrutura sempre tem um peso intrínseco, né? Então, para isso, como é que a gente faz? Novamente vamos dar aqui um ESC. Okay? Vamos clicar aqui nesse botão dos diagramas. A gente tem que sair das cargas móveis para poder enxergar as cargas estáticas, tá bom? Então a gente clica nesse botãozinho aqui onde a gente tem os diagramas de cargas estáticas, né? E vamos clicar aqui em Uniform Loads. Eu vou aplicar uma carga uniformemente distribuída ao longo de toda a viga de, vamos dizer, 1 tonelada por metro, vamos botar 10 kN por metro, pronto. Bem simplesinho. Então, criamos uma nova carga, vamos chamar aqui de, sei lá, permanente, ou poderia chamar de estático também. Vamos colocar aqui, então, menos 10 kN por metro, um valor bem baixo, só para a gente ter um número, né, e ver o que o programa faz. Selecionamos tudo, aplicamos a carga com esse botão, então ele aplicou aí 10 kN por metro ao longo de toda a estrutura. Vamos clicar de novo no envelope aqui, e de novo em momentos fletores, e tá lá, tá aí a nossa envoltória de solicitações. Né? Mudou bastante, né, os resultados. Até vou pedir um step mais curtinho aqui a cada 0,5, por exemplo. Né? Então, esses aqui são os resultados que a gente obtém, né, quando está considerando o peso próprio junto com o trem de carga. Né? Então, os resultados eles ficam um pouquinho diferentes. Essa linha tracejada, né, ela representa somente o efeito do peso próprio. Tá? Peso próprio não, da que eu chamei ele de carga permanente, da carga estática que era de 10 kN por metro. Tá? Enquanto que o resto aqui é a soma de tudo, né? De peso próprio, de permanente, mais aquele trem baú que eu criei. Tá bem, pessoal? Então, por hoje era isso. Qualquer dúvida, né, por favor, é só chamar.